Galera, vocês vão abrir aí Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4. Tudo bem? É um texto aí meio difícil de achar. Se você tiver com a Bíblia, digital, você vai achar com certeza. Se tiver com a Bíblia de papel, um pouco depois dos Salmos. Aí vem Provérbios, depois vem Eclesiastes. Beleza? Como quase ninguém, ou talvez ninguém esteja com a Bíblia de papel, eu acho que no celular você vai achar numa boa. Você já reparou que aqueles filmes de heróis assim que fazem sucesso, os que mais fazem sucesso são aqueles que você junta mais de um herói? Já reparou essa parada? Não? Poxa, não estraga a minha introdução não, beleza? É essa parada. Os que você junta mais de um herói é muito mais maneiro. Então uma coisa é você ver, o filme do Homem de Ferro, ou do Thor. Eu posso errar a empresa aí, beleza? Se eu errar, tranquilo? Você, me ajuda, eu sei lá, eu não entendo muito não. Mas eu acho que Thor e Homem de Ferro são da mesma empresa. É isso? Então, show. Tem o Thor, o Homem de Ferro, separado é uma coisa. Agora, quando você junta, fica muito mais legal, não é? Você vê os caras lutando juntos assim, tudo mais. Isso é chamado de Vingadores. Tem já da concorrência, que divide opiniões, aquilo que é chamado de Liga da Justiça. Já ouviu falar nessa parada, Liga da Justiça? Aí você junta lá Mulher Maravilha, Super-Homem, e não sei mais quem tem na outra empresa. E aí, cara, fica muito mais legal, porque a Batman também, dessa empresa. Cara, fica muito mais maneiro, porque você vê vários heróis juntinhos e tudo mais. A Bíblia traz um conselho para a gente nesse sentido, que supera a lógica da DC ou da Marvel. A Bíblia vai dizer para a gente que quando a gente junta duas pessoas, 1 mais 1 é sempre maior do que 2, por mais que a matemática não seja assim. Então você aprendeu logicamente que 1 mais 1 é igual a 2. Mas na Bíblia não é assim. 1 mais 1 é sempre maior do que 2. E esse é um texto que vai comprovar isso na sabedoria da Bíblia e de Salomão. Olha só, a gente está em Eclesiastes capítulo 4, verso 12. Diz assim, tenta ler aí na sua Bíblia. Eclesiastes 4, 12. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vou repetir. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Cara, o que é isso que foi lido, Como assim? A gente está num livro de sabedoria. Então, nesse livro você tem várias verdades. Na verdade, Salomão está tentando refletir sobre o sentido da vida. Você já pensou sobre o sentido da vida? Alguma vez? Está na época de pensar sobre isso. Cara, tem sentido a vida, existe um propósito além daquilo que é material, existe Deus, beleza? Existe justiça, existe bondade, existe beleza. É claro que existe. A natureza grita isso no teu ouvido, como eu estou tentando fazer agora. É claro que existe. Quando você olha para a natureza, você vê beleza. Quando você quer justiça e ama a justiça, você acredita que a justiça exista. Você sabe que existe verdade e você sabe a diferença de uma verdade para uma mentira, principalmente quando alguém contou uma mentira que prejudicou a sua vida. Você sabe, você tem esses valores gravados no seu coração. Salomão vai olhar para as coisas da vida e vai dizer assim, cara, sem Deus é tudo vaidade, é tudo ilusão. Sem Deus é correr atrás do vento. E ele faz essas definições do que seja vaidade, do que seja ilusão e do que seja correr atrás do vento. Você está estudando hoje? Você está na escola hoje? Você teve prova essa semana? Você estuda num colégio aqui pertinho?
Quem estuda no colégio aqui pertinho teve prova esses dias. Quem está tendo prova aí, levanta a mão. Tendo prova. Pô, você está tendo prova, não levantou a mão por quê? Se eu sei que você está tendo prova. Faltou, né? Faltou aquela reação assim de levantar a mão. A maioria aqui está tendo prova essa semana. Salomão está dizendo para você assim, sem Deus, essa prova que você está fazendo, ainda que você tire 10, sem Deus, não vale de nada. Tudo é correr atrás do vento. Tudo ilusão. Eu me lembro de uma pessoa que estudou para fazer faculdade de medicina e estudou para o vestibular mais difícil de todos e passou para medicina numa pública e de repente a vida dessa pessoa acabou, cara. Cara, sem Deus, tudo isso que está acontecendo agora é passageiro. Porém, existe algo eterno diante de Deus. E Salomão vai olhar para todas as outras coisas nessa mesma esfera de decepção. Então, o livro de Eclesiastes é um livro decepcionante, porque tudo que a gente faz na nossa vida parece não valer de nada, parece não durar. Por quê? Porque quando a gente faz as coisas sem Deus, nada possui valor. E Salomão agora vai olhar para a solidão. A grande questão desse livro é a seguinte, que tudo contribui para piorar o estado do ser humano que já é ruim. Então, aqui ele vai olhar para a solidão e vai dizer assim, cara, a solidão é um problema porque ela piora a gente. Eu estava recentemente no acampamento dos jovens aqui da igreja, que é chamado de Go Camp. E aí, meus filhos estavam lá, uma opção de criancinha lá. E aí uma criancinha, as criancinhas não são do acampamento, beleza, Go Camp, mas tinha criancinha lá. Aí uma das criancinhas falou assim para mim, Clóvis, não me chamou de Clóvis, né? Me chamou de tio. Tio, tira ela daqui de perto de mim, de uma outra criancinha, eram duas menininhas assim. Aí ela falou, tio, tira ela daqui, porque ela está me piorando. Ela usou, eu nunca tinha ouvido, sou um professor de português, gente, nunca tinha ouvido esse verbo nessa conjugação reflexiva. Me piorando, ela está me piorando. Eu achei aquilo ali fantástico, eu pensei, meu Deus, que coisa filosófica importante. Ela falou que a colega dela estava piorando ela, mas na verdade não é assim. Ela não tinha consciência disso, quase que eu preguei para ela, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você está sozinho, que você está se piorando. Do lado de outra pessoa, a tendência é melhorar. Tudo piora quando a gente está só, incluindo a nossa vaidade, incluindo aquilo que não faz sentido, incluindo o que é correr atrás do vento. Saca só, você que gosta de se isolar, você que tem dificuldade de interagir socialmente, você que tem problema social, beleza? Como eu, por incrível que pareça, eu estou aqui na frente, queridos, mas eu estou suando frio, minha mão está gelada e suada. Chega aqui você, chega aqui, toca na minha mão. E suada, não é? Exatamente, cara, minha mão está suada e gelada, estou passando mal aqui na frente. Para mim, não é muito cômodo estar na frente de todo mundo, fazendo essas coisas. Eu faço questão de conversar com vocês, abraçá-los e tal, mas é por esforço, porque a palavra de Deus diz que isso é correto. Você que gosta de se isolar, cara, entenda. O Deus que criou os seres humanos viu que quando a gente fica sozinho, a gente se piora, a gente fica pior, a gente adoece. Não é à toa que grande parte de nós está vivendo um isolamento que gera depressão e gera uma opção de problema psicológico. Porque Deus não criou a gente para viver sozinho. Essa é a primeira lição desse texto, saca só? Uma lição aí para você anotar, guardar no seu coração. A Bíblia, tanto por exemplos quanto literalmente, condena a solidão. A Bíblia, tanto por exemplos quanto literalmente, condena a solidão. A solidão é algo que vai envenenar o nosso coração. A solidão é, na verdade, um vírus mortal.
A Bíblia não recomenda que você esteja só. Lembra lá de Gênesis, capítulo 2, verso 18. Deus cria todas as coisas. E em tudo Deus vai falando, isso é bom, isso é bom, isso é bom. É o texto da criação. Deus cria tudo e diz, isso é bom. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Até que Deus declara que existe algo que não seja bom pela primeira vez na Bíblia, que é o fato de o homem estar só. Deus viu que o homem estava só, e Deus viu que o fato de o homem estar só era algo muito ruim. E Deus disse assim, pô, isso não é bom. Vou fazer uma companheira para esse cara. Você consegue entender? Cara, estar sozinho é problemático. É isso que esse texto de Eclesiastes está tentando gritar no nosso ouvido. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Esse lance do cordão de 3 dobras é um negócio muito doido. Dá um nó, beleza? Aí fica assim, uma cordinha aqui, uma cordinha aqui, uma cordinha aqui. Pensa numa corda. Se você tiver 3 cordas em vez de uma só, é muito mais difícil de você romper 3 cordas, beleza? É estranho porque fala de 2 pessoas e fala cordão de 3 dobras. Porque, devia ser de 2, né? Porque olha só, uma pessoa sozinha não consegue se defender, mas 2 conseguem se defender. Aí qual era a lógica da minha cabeça? Um cordão de 2 dobras não se rompe com facilidade, mas a Bíblia diz 3. Alguns vão achar que essa parada aqui é a participação de Deus na parada. Tem alguma lógica disso no Novo Testamento, certamente. Então, lembra de Jesus falando assim? Se 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, já não são 2 ou 3, beleza? São 3 ou 4. Porque se tem 2 e Jesus, são 3. Se tem 3 e Jesus no meio deles, tem 4 pessoas na verdade. E se tem Jesus, tem muito mais, tem ampla maioria, beleza? Se você está com alguém, com Jesus, você está certamente em maioria. Os textos declaram isso. Lucas 10, por exemplo, vai mostrar isso para a gente. Jesus, quando manda os discípulos dele evangelizarem, ele diz assim, vocês nunca têm que andar sozinho, tem que andar sempre de 2 em 2. Sabia que existe algo simbólico nessas cadeiras que a gente coloca aqui? Você reparou que as cadeiras estão colocadas de 2 em 2? É para ninguém ficar sozinho, galera. Podia ter separado essa parada. Tem gente que botou 3 aí, botou zoado, hein? Não sei se já estava programado 3, já estava? 2 ou 3, porque a Bíblia, então beleza, já estava. Fez questão de dizer, né? Está sentado em trio aí. Tem razão, porque a Bíblia diz 2 ou 3 reunidos em meu nome. Aí a gente botou cadeira de 2 ou 3, mas não tem cadeira isolada. Quem está sentado sozinho está errado. Olha para o lado. Olha para o lado e vê quem está sentado sozinho. Está errado, cara. Isso, agora resolveu. Por quê? Porque esse é o exemplo da Bíblia. Quando você sai para evangelizar, você tem que sair sempre acompanhado, nunca sozinho. Para pensar. Jesus, ele tinha 12 apóstolos e depois ele vai cuidar de um grupo maior de 70 ou 72 pessoas. Beleza? Está com a matemática em dia aí no seu coração? Ele tem 12 apóstolos. Se esses apóstolos saem sozinhos pelo mundo, são 12 pessoas pregando o evangelho. Parece que é muito mais vantajoso. Ele cuidava de 70 ou 72 pessoas que eram discípulos dele também. Então, se 70 saem sozinhos pelo mundo, são 70 pessoas pregando o evangelho. Não parece ser mais eficaz? Sabe quando a gente bota 2 guitarras aqui tocando? Só eu que gosto de 2 guitarras, gente. O que acontece comigo? Então, tem uma galera que gosta também. Quando a gente vê 2 guitarras, pode parecer assim, tá fazendo a mesma coisa, são 2 guitarras. Mas não, é muito mais legal. Então, o que Jesus faz? Ele parece diminuir o alcance estatístico do seu reino. Então, ele manda, em vez de 70 pessoas individualmente, ele manda 35 duplas. São 35 pontos pregando o evangelho. Parece que essa conta não é tão boa,
Mas no reino de Deus, estar sozinho é correr risco. Por isso que o texto vai dizer esse negócio muito doido pra gente, ó. Um homem sozinho pode ser vencido. Que doideira é essa? O texto está falando sobre violência. Uma pessoa sozinha corre risco, pode ser assaltada, pode ser roubada, pode acontecer alguma coisa muito grave. Mas quando você está com alguém, você está num ambiente mais seguro. No reino de Deus, para o nosso coração, estar com alguém é muito mais seguro do que estar sozinho. Olha para os exemplos da Bíblia. Sempre as pessoas estão acompanhadas. Ou quase sempre. Abraão e Ló andavam juntos, tio e sobrinho. Beleza, você tinha Davi e Jonatas como amigos que lutavam juntos. Você tinha Moisés e Arão. Os dois proclamavam, os dois encaravam o faraó, os dois faziam os sinais na frente do povo. Os dois. Você tem Josué e Calebe. A Bíblia trabalha com duplas. Você tem grupos maiores, Pedro, Tiago, João e o barquinho, que é a quarta pessoa. Não é isso? Da história. Cara, você tem grupos maiores, mas gente só é gente que vai fazer besteira. Você vai ver que quando você olha para o discípulo de Jesus sozinho, que é Judas, Judas está a ponto de trair o Senhor Jesus. Quando ele sozinho resolve vender Jesus, resolve trair Jesus, ele faz a maior bobagem que ele poderia fazer. A Bíblia está ensinando para a gente com exemplos. Jesus não andava sozinho, irmãos. Você vai ver dois momentos ali totalmente separados em que Jesus está sozinho. O momento em que ele vai ser tentado, Mateus capítulo 4, e o momento da crucificação, que ele tem que estar sozinho para levar o nosso pecado. É só nessa hora. Em todas as outras, Jesus está sempre acompanhado, sempre chamando Pedro, Tiago e João, sempre chamando os seus discípulos para perto. Se Jesus não andava só, por que que eu vou andar sozinho? Quem anda sozinho tropeça e cai. Essa é a lógica da palavra de Deus. Alguns vão dizer também que esse negócio do cordão de 3 dobras, só para você saber que eu te dei a informação completa, é tipo um ditado do mundo antigo. Então não é muito nessa lógica assim espiritual, que vai ter mais alguém com você, que não sejam os dois, mas é um ditado tipo união faz a força. Não tem esse ditado? A união faz a força? Carlos já até pregou isso uma vez, a gente botou uma imagem daquele açúcar união aqui na frente e tal. Então é tipo esse ditado, união faz a força. Então é esse lance aqui, ó, o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Segunda lição desse texto, a solidão agrava o que há de pior em nós. A solidão agrava o que há de pior em nós. Pode ter certeza, as piores bobagens que você faz na sua vida é quando você está sozinho. Nessas horas, meu irmão, a nossa cabeça começa a funcionar para o mal. Para o mal. É essa hora que a adolescente resolve tirar foto do próprio corpo e mandar para outra pessoa, fazer nude. Não sabe, né, o tamanho do pecado e da maldade do problema e da vergonha para os pais. Mas faz isso quando está sozinho, longe da presença dos pais, longe da presença, né, dos amigos, sobretudo os amigos da igreja. É nessa hora que as pessoas acessam pornografia. É nessa hora que as grandes mentiras acontecem e as grandes traições, quando a gente está sozinho. Esse texto está querendo ensinar isso para a gente. A solidão vai agravar o mal que já, de certo modo, habita no nosso coração. E a gente vai acabar fazendo tudo de pior, a exemplo de Judas. A terceira lição que esse texto traz para a gente é que as boas companhias são aquelas que você vai encontrar no céu. Anota essa parada. As boas companhias são aquelas que você vai encontrar no céu. Lembra do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 33, ele vai dizer o quê? Que as más companhias corrompem os bons costumes.
que eu quero que você entenda? Pô, então, Clóvis, você está dizendo que eu não tenho que andar sozinho. Então, eu vou escolher os piores amigos de todos e vou colar com essa galera do mal, beleza? A galera do mal da minha escola, a galera do mal da igreja. Ó, não se engane, tem galera do mal na igreja, beleza? Por quê? Porque diz que é da igreja, mas, pô, a obra ainda não foi feita. A gente ora para que o Senhor converta os corações e tudo mais. Mas, quando a gente cola com a pessoa errada, o que acontece é que a gente acaba tomando as mesmas atitudes erradas daquelas pessoas. Então, não é para a gente escolher a pessoa errada em vez da gente ficar sozinho. Não. É, em vez de ficar sozinho, você se juntar a boas companhias. É isso que a palavra de Deus está tentando te recomendar. Então, o que você deve fazer? Buscar pessoas que possuem a fé em Jesus, que querem acertar, que querem viver uma vida santa, que querem honrar pai e mãe. É com esse tipo de gente que você vai andar, porque é gente que crê nas mesmas paradas que vocês. Podem ter certeza, ninguém aqui é imune à influência, beleza? Ninguém é. A gente pode ser crente, a gente pode ser pastor, pode ser o que for. Eu, por exemplo, eu não sou imune a uma má influência. Uma má influência corrompe os bons costumes. A Bíblia vai dizer isso. A Bíblia diz que aquele que ouve o conselho das pessoas que não temem a Deus, essa pessoa vai tropeçar daqui a pouco, vai cair lá na frente, e a vida dessa pessoa vai ser como palha que o vento leva. É o Salmo 1. Então, a palavra de Deus está alertando a gente a todo momento que ninguém é imune à influência, beleza? Mas ao mesmo tempo, a gente não deve andar só. E se eu tenho esses dois fatores para completar nessa conta, nessa equação, eu tenho que andar com alguém, mas esse alguém vai me influenciar, então eu devo escolher a pessoa com quem eu ando. É sobre isso que a palavra de Deus está tentando te ensinar nessa noite. Como que a gente aplica essa parada ao nosso coração? Não ande só. Ficar sozinho, cara, é adoecer. É se render ao pecado. É fazer besteira. É tomar o caminho do mal. A Bíblia está te alertando quanto a isso. Queridos, por mais que eu tenha dificuldades sociais, eu vou romper essas paradas, beleza? E vou estar no meio da galera. Eu quero estar no meio do UP, quero estar aqui com vocês, no meio da igreja. Muitas vezes a minha vontade é ficar sozinho. Às vezes quando eu estou comendo eu tenho esse negócio meio maluco assim. Quer uma coisa que me irrita, cara? Ir pro Plaza Shopping, lanchar no Plaza Shopping, é um negócio para mim insuportável. Por quê? Porque você não consegue nem sentar primeiro, é todo aquele negócio disputado. Não sei como que aquilo tem tanta disputa, mas tem. E aí você senta com um estranho do lado, tal, e aquela doideira toda. Mas sempre que eu me irrito com aquilo, eu lembro assim, não, cara, Deus quer que eu me misture, quer que seja assim, e quer que eu fale de Jesus, então é uma oportunidade para isso acontecer. Eu lembro que eu fiz isso no bandejão da UF várias vezes, tive que comer no meio do galerão, e aí, meu irmão, beleza, agora vamos falar sobre aquilo que importa. Espero que você não ande só. Espero que você não ande só. Quem anda sozinho é vaidoso, é o que a Bíblia está dizendo. Quem anda sozinho é vaidoso, é arrogante, está prestes a cair. Segunda aplicação, cultive amigos que estarão com você no céu. Segunda aplicação, cultive amigos que estarão com você no céu. A Bíblia diz isso, que um dia a gente vai ser recebido pelos nossos amigos no céu. Então, a onda é você fazer essa amizade agora. Você já vai passar a eternidade juntinho com essa pessoa. Beleza?
Você vai passar a eternidade do lado dela. Então, a hora de fazer amizade é agora. Busque pessoas que vão trazer a palavra de Deus para você, que vão te trazer para a igreja, que vão sentir a sua falta na hora que você não vier para a igreja. Aquele amigo que é totalmente do bem e sincero e chato, a ponto de você faltar ao culto, ele te cobrar e jogar na tua cara que você está fraquejando, que você está devagar, que você tem que se acertar. É com esse tipo de gente que você tem que andar. Beleza? Aquele amiguinho que só fala coisa que te faz bem, né, teoricamente, e que deixa você cair no seu próprio precipício, esse amigo não serve. Busca gente que vai te trazer para o meio do reino de Deus, que vai sentir a sua falta na igreja, que vai falar sobre a palavra de Deus com você, que vai te trazer para as coisas de Deus. Queridos, nós encontramos o maior tesouro de todos. Nós encontramos um tesouro que não pode ser comprado. Pô, tudo que a gente quer é que as pessoas que estejam à nossa volta estejam conosco nessa beleza desse presente de Deus, que é encontrar esse tesouro. Não abra mão das suas amizades. Não abra mão. A hora que você começar a namorar, não abra mão das suas amizades. Deixe de ser tolo e tola. Beleza? Porque quando a gente começa a namorar, aí a gente larga todo mundo e começa a namorar. Cara, a Bíblia não está dizendo que tem que ser assim, beleza? Um amigo que caminhe contigo no reino de Deus é valioso. Você precisa sustentar essa amizade. É só dividir o tempo um pouquinho. Ó, namoradinho, namoradinha, aguenta aqui um pouco, eu vou ali com meu amigo, já volto. E vai e volta. E tá tudo certo, ou então sai logo todo mundo junto, que é melhor ainda. E não perca uma amizade por causa de um namoro. Por incrível que pareça, as amizades duram mais do que os namoros. Ai, meu Deus, agora eu mexi com muita gente. Os casamentos que vão durar, gente, são os casamentos de pessoas que se tornaram amigas. A minha melhor amiga é minha esposa. Beleza? Então, a onda é não ficar sozinho e a onda é escolher pessoas com as quais você caminhe até a glória de Deus, até o céu. É isso que a palavra de Deus recomenda. Beleza? Pô, tenta viver essa parada, tenta viver de verdade. E a gente se encontra no céu, se Deus quiser. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Não há sabedoria maior do que aquela que está aqui na sua palavra, Senhor. Ajuda essa geração a superar o medo daquilo que seja social, Senhor. Ajuda os adolescentes a terem superado todo o fantasma e medo da pandemia, Senhor. Ajuda a gente, Senhor, a viver misturado, Senhor, com pessoas que vão levar a gente e caminhar conosco até a Tua presença. Pessoas que sejam amigos de verdade, que tragam a Sua palavra para o nosso coração. Que a gente seja um amigo de verdade, Senhor. Que a gente leve a Tua palavra para as pessoas que estão à nossa volta. Não permita que a gente viva numa solidão doentia e pecaminosa, diferentemente daquilo que requer a Tua palavra, Senhor, que ordena a Tua palavra, que nos aconselha, nos ajude, Senhor. Faz assim, muda a nossa história, Senhor, muda o nosso jeito, o nosso caráter, Senhor. Ajuda a gente a viver como o Teu Filho vivia, no meio dos Teus servos, amando estar na presença das pessoas. Que seja assim, em nome de Jesus, amém.